Esses pregadores da intervenção militar são os mesmos que têm ódio ao PT e acreditam piamente que a corrupção no Brasil começou em 2003, quando Lula assumiu pela primeira vez o governo, claro. Imaginando por certo que políticos como Sarney e Maluf são jovenzinhos de 15 anos de idade nascidos nessa época. Vamos aos fatos. O Facebook, meu amigo, surgiu em 2004 e o WhatsApp em 2009. Antes desse período, a história do Brasil já existia nos livros, embora as pessoas que pedem intervenção militar não saibam disso, porque elas preferem imagens e odeiam ler textos com mais de 3 linhas. Ficam por aí compartilhando a esmo tudo que encontram. Mas seus problemas acabaram, meu amigo. Vamos te ajudar com algumas imagens de fatos que ocorreram nesse período tão aclamado por sua ignorância histórica. Repetindo, a história do Brasil já existia nos livros, desconhecida, porém, pelos pregadores de intervenção militar que preferem imagens e odeiam ler textos com mais de 3 linhas. Por isso afirmam que a corrupção no Brasil começou em 2003, quando Lula assumiu pela primeira vez o governo. Claro, né? Não se preocupe. Continuaremos te ajudando com alguns fatos ocorridos nesse período tão aclamado por sua ignorância histórica. Como jornais, rádios, TVs eram proibidos de criticar o governo durante esse período. A autorização era unicamente para os elogios. Daí que os desmandos e a corrupção dessa época estão apenas nos livros de história. Como as pessoas que querem intervenção odeiam os livros, até mais do que odeiam o PT, logicamente que elas não sabem da história dos governos dos generais e fazem questão alguma de não saber. Acreditam que a Odebrecht foi fundada por Lula e Dilma. Ai, eu não aguento. Elas não sabem que a empresa foi fundada lá em 1944 e que ganhou porte de gigante durante a ditadura militar. A Odebrecht foi denunciada em uma CPI em 1978 e 1979, que investigava corrupção e propina nas obras do Complexo de Angra. Esta obra começou no governo Médici, um dos mais rigorosos generais da ditadura. Não sabem que a usina de Itaipu foi construída pelos militares. A maior produtora de energia elétrica do mundo provavelmente também foi a obra em que mais se desviou verba pública durante o regime militar. Em 1979, o embaixador José Jobim foi encontrado morto com uma corda no pescoço. Sua filha afirma que uma semana antes ele estava na posse de João Figueiredo e havia anunciado que escreveria um livro sobre a corrupção na construção da usina. Jobim participou do empreendimento indo ao Paraguai para negociar as turbinas com a empresa Siemens. Sinais de sangue foram encontrados em suas roupas. E os seus pés estavam encostados no chão. Mas o investigador concluiu que teria sido suicídio, sem sequer abrir o inquérito. Antigo isso, não? Ah, tá. Então, nunca houve corrupção no Brasil no regime militar. E o seu fim permitiu que aqueles que vocês chamam de corruptos, Lula, Dilma, Disseu, Genuíno, se tornassem políticos importantes. Convenientemente escondem que os seus santinhos, Sarney, ACM, Collor, Maluf, Marim, Delfim, dentre muitos outros, fizeram carreira durante a ditadura. E que as próprias empreiteiras hoje envolvidas na Lava Jato só têm o poder econômico e político que têm graças a essas relações amigáveis. Pedem intervenção militar. Ah, tá. Mas não sabem quem foi Delfim Neto.
muito menos as suspeitas também abafadas pela censura e pelo encobrimento de tudo o que ocorreu durante os governos militares em ter facilitado, por exemplo, a Camargo Correia na construção de outras 2 hidrelétricas, além de ser um dos signatários do AI-5. Como ministro da Fazenda, Delfim criou o chamado milagre econômico, o boom da desigualdade. Crescimento de empregos com salários achatados e maior distanciamento entre ricos e pobres. Numa reportagem denúncia, o jornalista José Carlos de Assis expôs a quitação da dívida da empresa Delfim com o BNH. Um acordo fraudulento envolvendo Delfim, Mário Andreazzi e Hernani Galveias previu a entrega de 2 terrenos para pagar a dívida de 60 bilhões de terrenos que valiam 9 bilhões. Foram acusados judicialmente, mas acho que nenhum deles chegou a ser punido, eu não sei. Maluf e Marinho talvez foram presos, já saíram, não sei, já saíram, estão presos, não sei. Eu só sei que esses que hoje que condenam a política precisam lembrar que ícones da corrupção política brasileira foram concebidos no regime ditatorial. E nele, meu amigo, não havia transparência, nem controle social. A imprensa era censurada e quem discordasse ia pro pau de arara. Conhecida por ser a estrada que liga o nada ao lugar nenhum, a Transamazônica foi uma obra faraônica, bilionária e inconclusa por parte dos militares durante o governo Médici. O projeto previa a ligação do Cabedelo, na Paraíba, à cidade de fronteira Benjamin Constant, no Amazonas. A ideia era seguir até o Pacífico pelo Peru e o Equador. Uma roubalheira realmente sem limites, combinada ao desmatamento da mata, expulsão de povos indígenas e seringueiros. Terminou 687 quilômetros antes, em Lábrea, e claro, sem asfalto. Nem por isso deixou de custar a bagatela de $1,5 bilhão na época. Um dos personagens mais nojentos desse regime maldito, o delegado do DOPS paulista, Sérgio Fernandes Paranhos Fleury. Fleury, vida dupla ou múltipla, sei lá. Esse dejeto humano conseguiu reunir em sua história imunda atrocidades de alto grau, paralelamente a outros torturadores como Carlos Alberto Brilhante Ustra, mais conhecido como Major Tibiriçá. Outro personagem sangrento desse período, Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS no Espírito Santo, após conversão à Igreja Evangélica, fez revelações de grande peso à Comissão da Verdade, com depoimentos impactantes, registrados no livro Memórias de uma Guerra Suja. Visando desmoralizar o projeto de reabertura política da ditadura, participou de vários atentados, dentre eles o do Rio Centro, em 81, cujo destino de uma das bombas seria o palco em que se apresentariam 80 artistas famosos. A expansão dessa explosão e a onda de pânico ali dentro gerariam consequências desastrosas. Milhares de brasileiros seriam pisoteados. O objetivo era certeiro, atribuir a culpa do atentado aos esquerdistas. Executou adversários da ditadura e alguns pessoalmente, como a de Nestor Veras. Tinha sido muito torturado e estava agonizando. Lhe dei um tiro de misericórdia. 2, na verdade. Um no peito e outro na cabeça. Ocultou cadáveres, incinerando-os na usina de açúcar Cambaíba, no Rio de Janeiro. Os recursos para a sustentação dessa vergonha vinham da Fiesp através de Paulo Maluf, de bancos, empresas e imprensa. Otávio Frias era amigo pessoal de Fleury e visitava o DOPS frequentemente. Participaram desse evento companheiros, camaradas em busca de democracia, de justiça social, de um Brasil melhor e feliz, com corações libertos e pulsantes por paz e dignidade humana. Participaram desse evento muitas dores, perdas, sofrimentos, acompanhados de instrumentos de tortura de todas as formas, que machucaram, humilharam, feriram, mataram, porém fracassaram em eliminar a luta e a esperança, muito menos o nosso grito. Onde foi que vocês enterraram os nossos mortos? Claro que os fatos aqui registrados continuarão sendo ilustres desconhecidos dessas pessoas que querem a volta dos militares, porque, além de adiar textos com mais de 3 linhas, preferem acreditar nas mentiras. Que pena, que pena.